meu povo! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Carol. E eu sou o João. E nós vamos começar... Já começou assim, gente. Já é assim, ó. Só pra vocês já ficarem acostumados. O piloto sempre dá treta, tá de boa. Sempre, gente. Ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. E a gente vai começar mais um Imercast, né? Papo bom aqui na mesa. Com 2 participantes, assim, que eu não posso nem falar muito, senão eu começo a chorar aqui, emocionada. Não tô falando porque eu tô na frente deles, não, mas eles são realmente referências aqui no Imersão. É verdade. Referência de casal, referência como pessoa, individualmente. A gente vê muito Deus na vida deles, né, João? Com certeza. Testemunhos, as pessoas que eles cuidam. E é uma honra tê-los aqui na nossa frente, nessa mesa, nesse Imercast. E sabe quem é? Mariede! E aí, gente? Sejam bem-vindos! O famoso é os guri. É as gurias, dá licença. Eu também acho. Muito feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar desse momento, dessa mesa que a gente tanto ama, né, nos bastidores. Verdade. E agora aqui para abençoar as pessoas, pra gente dividir as nossas conversas de bastidores agora, né, aqui com a galera. Muito feliz. Uau, é muito bom isso, né? Você falou tocou num ponto muito importante. O que é no bastidor tá vindo agora pras telas, né? Porque tem abençoado tanto, né? Escondidinho no secreto. É. Mas, agora a gente pode abrir isso, né? Obrigada, Imersão. Obrigada, Imercast. Obrigada a Deus. Talvez o pessoal agora do online vai ficar um pouquinho mais perto da gente, já que a gente não tem mais a transmissão do Imersão. Agora eles vão conhecer um pouquinho do pessoal que eles viam ali na transmissão. Eles vão poder ver os rostos da galera que o Fabiano zoava. Lembra quando o Fabiano falava, o Ed, aquele que casou, que não... sou eu, prazer, sou eu. Foi um milagre. É um milagre. E a gente pode comprovar que é um milagre. É verdade. Desculpa, amiga, eu vou ser assim, sensacional. Mas Deus foi muito bom. Foi bondoso. Muita oração. Ai, muito legal. E acho que a gente pode começar um pouquinho apresentando vocês, né? Apresentando não, vocês vão se apresentar pra galera. Fiquem à vontade, conta um pouquinho de quem é o Ed. Depois a Mari fala, tá, Mari? Vamos primeiro os Essas guris. ondas. Vamos primeiro os guris. Meu nome é Ederson, conhecido como Ed no Imersão. O pessoal sempre me chama de Ed, então... E sempre costumo falar uma coisa, é os guri. Trabalho com desenvolvimento de software, estou na Abapai há basicamente 5 anos, comecei a visitar em 2017. 5 anos, Ed. 5 anos e... fez 6 6 anos. né? Mas 5 anos... Tempo, hein? Eu acho que chega um ano que a gente sempre fala o mesmo ano, sabe? Nunca mais evolui. É que Mas 5 anos, você... 5 anos eu congrego. Eu decidi congregar em janeiro de 2018. Sim. Então 5 anos e meio, mas eu comecei a visitar em julho de 2017, que daí eu comecei a preciso viver algumas coisas, não estava concordando e tal. E daí eu vi aquilo que o Paul Washer, ele fala, a gente não tem que procurar uma igreja mais perto da nossa casa, sim, aquela mais perto da nossa Bíblia. Uau, então, um ambiente saudável, um ambiente onde a gente vê pessoas florescendo, vendo a gente abraçando o órfão e a viúva. Então, é nesse caminho que a gente tá. Sou cristão de berço, filho do Anestor. Filho do Anestor e da Valdirene. Neto de 2 mulheres assim que são referências para mim, a Dona Custódia e a Francisquinha, que eu amo muito. E quem acompanha um pouquinho o meu Instagram sabe um pouquinho da história delas e o impacto que elas tiveram sobre a minha vida. Por favor, compartilha com a gente. Pode ser até agora ou depois um pouquinho desse testemunho, assim, porque impactou muito. Sim. Demais. Tanto a gente da Imersão, como também, com certeza, atingiu fora também, porque a gente compartilhou e isso agrega demais. Sim. Eu vou contar primeiro a história da minha avó Custódia. A avó Custódia, eu conheço a história dela. Ela começou... ela tinha um senso de adoção que hoje eu tenho pra mim e eu pretendo adotar. Minha avó teve muitos filhos adotivos que veio sabe quando o Thelma ele fala da zona de prostituição onde eles evangelizavam? Sim. A minha avó adotou muitas crianças que eram dali.
E minha avó, ela começou o púlpito, começou uma igreja na casa dela, onde o púlpito era um fogão. Meu Deus. Ela faleceu em 2012 e eu perdi uma mulher assim que... Eu lembro quando eu cheguei uma vez de uma vigília, a gente morava embaixo da casa dela. E eu cheguei com meu primo tinha uma moto. Daí a gente chegou e tal, era de madrugada. Ela assim... No outro dia eu fui na casa dela, ela assim... Ô Ederson, onde é que tu tava de madrugada? Daí eu assim, eu tava numa vigília. Por quê? Eu ouvi tu chegando, eu tava orando por ti. Então isso, pra mim, é um pedaço assim da minha história que eu amo muito. E a avó que me ensinou muito, a avó Francisca, a gente descobriu que ela estava com Alzheimer. A gente trouxe ela para morar com a gente em 2009, 2010. Quando a gente trouxe, estava bem no iniciozinho. Então, esqueceu uma torneira ligada, esqueceu a luz do banheiro ligada. Então, são pequenos sinais que a gente foi pegando e já começou o tratamento em si. Precisa de cuidados, né? Isso. E minha avó, antes dela vir para morar com a gente, para quem não sabe, eu tenho sangue nordestino. Eita, e é um orgulho. Meu Deus. Tenho sangue Aí sim, hein? de piauiense. Minha mãe é piauiense e a minha avó, ela é do interior do Piauí, Esperantina. E minha avó, quando ela se converteu, quando ela aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, meu avô não aceitou. E meu avô bateu nela para ela negar a Cristo. Uhum. E no interior, antes era basicamente liberado essas coisas. Então, pensa isso em 1980. Hoje no interior já é complicado algumas coisas, imagina naquela época. Então, em 1980, minha avó disse que não ia negar e ali ela faz um pacto com Cristo como seu noivo. Meu Deus! E ela era muito nova. Muito ela era forte. muito nova. Ela tinha 40 anos. E daí ela pegou, criou 8 filhos sozinhos. Esses 8 filhos que ela criou sozinhos, temos alguns pastores, temos algumas que são frutos da permanência, sabe? O fruto da permanência. Então, ela pegou, foi para São Paulo. E quando ela foi para São Paulo, muitos chegavam assim para ela e diziam: tem fulaninho ali por que você não conhece ele? E ela sempre dizia: eu não vou casar não, e Jesus é meu noivo. E a frase que ela mais falava era: Jesus é meu noivo. E quando a gente descobriu o Alzheimer ali em 2010, 2011, que a gente começou já os tratamentos, foi bem a fase assim que eu logo em seguida eu entrei na faculdade. E ela sempre me esperava eu chegar em casa. A gente trouxe daí ela de São Paulo para morar com a gente em 2009. E quando a gente trouxe, a gente começou todos os tratamentos e tal. E foi retardando cada vez mais o Alzheimer, porque como todos sabem, quando o Alzheimer ele ataca, pode ser que repentino, se tu não começa um tratamento, a família com atenção, ajudando, aquilo dali afeta muito rápido e do nada pode esquecer até o movimento do corpo em si, né? Uhum. Então, a gente começou todo o tratamento e tal, e ela amava ir no culto, então tenho assim, algumas lembranças. Ela é um referencial, para mim, e a frase que eu carrego comigo é que eu posso... Meu maior medo não era que ela me esquecesse, como chegou uma fase que ela me esqueceu, mas que eu esquecesse os ensinamentos dela, sabe? O ensinamento de permanência, o ensinamento de que os olhos têm que estar gravados na eternidade, que os olhos têm que estar gravados no Evangelho, e o Evangelho é o que nos leva rumo ao propósito que é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele realmente é o poder da salvação. Ele é o poder da salvação. Através de Cristo nós temos a salvação. Então, são esses ensinamentos das minhas 2 avós, uma fundadora de uma igreja que deu espaço para uma igreja, e a outra que sofreu por Cristo, pelo Evangelho, e carregou as marcas da cruz. E as marcas da cruz valem muito mais que a pena, porque ele morreu, ele se entregou. Temos vários irmãos que morreu
no Coliseu, morreu pelo Império de Nero e por aí vai. E eles não desistiram para que hoje a gente carregasse aquilo que a gente diz que é a nossa verdade, a verdade que é o Evangelho. E a verdade, ela pode nos libertar. Uau. Através de Cristo. Meu Deus. Estou sem palavras. Acho que a gente pode terminar. Não, escuta não, Mariara. Mas, meu Deus, isso... Eu lembro a primeira vez que eu ouvi sobre a tua avó, a primeira vez que você compartilhou isso me impactou muito, porque me fez pensar, meu Deus, quando eu for avó, eu quero ouvir isso dos meus netos. Eu quero ouvir isso, eu quero deixar esse legado de, tipo assim... Eu posso esquecer tudo, mas, Senhor, não deixa eu esquecer os ensinamentos da minha avó. Então, meu Deus. E uma das fases, assim, que ela já estava bem debilitada, porque, pensa, lá de 2009, 2010, chegou em 2017, ela começou a esquecer, por exemplo, de mim. É a fase do Alzheimer, né? Esquecer os parentes. E daí que eu vim com esse sentimento, sabe? Meu maior medo não era que ela me esquecesse. Assim, eu esqueci os ensinamentos dela. E eu lembro que eu fazia muita brincadeira, até postava alguns stories brincando com ela e tal. E até 2020, daí 2020, quando começou a pandemia, assim, a gente começou a ficar muito em casa e ela teve algumas complicações de saúde ali, afetou demais. Daí eu preferi preservar ela. Não ficar postando nada dela por exatamente isso, para cada vez mais guardar aquilo que ela teve como relacionamento da galera ali. Sim, meu Deus, muito lindo. Obrigado por compartilhar. Gente, que privilégio, tá? Que privilégio. Por favor, compartilhem. Sim, compartilhem. Com certeza. E usem essa história como um exemplo de cuidado pelos seus avós, sabe? Se você tem os seus avós vivos, valorize seus avós enquanto eles estão aqui. Sim. Isso que é o mais lindo de ver, assim, né, Ederson? O quanto quanto tu valorizou as tuas avós, né? E quanto tu cuidou, quanto tu... Honra assim, mesmo, né? De uma forma de honra, né? Isso é muito lindo, assim. A minha avó, a avó Custódia, ela teve diabetes e tal, e quando ela começou a precisar cortar parte do pé por causa da diabetes, ela não podia mais andar, mas ela amava a igreja. Ela amava a igreja. E a igreja ficava em 150 metros ali de casa, então o que eu sempre fazia? Eu, meu irmão, o pessoal que morava ali, a gente sempre pegava e levava ela de cadeira de roda pro culto. Então... E quando depois da minha avó Custódia ter falecido, minha avó Francisca, ela ia para os cultos e tal, mas teve uma fase que a avó ela foi definhando. E nessa fase que a avó foi definhando, a gente sempre dividiu a responsabilidade, tipo, hoje você vai pro culto que eu fico. Então, às vezes quando tu tá num sistema, vamos dizer assim, um sistema religioso e quer que tu esteja presente e não que tu se sacrifique pela tua família, muitos vão dizer, não, tu tem que estar fazendo a obra. E sendo que o primeiro chamado que a gente tem é para nossas casas, sabe? Então, verdade. A gente sempre dividia a responsabilidade para cuidar dela. Lembro que cansei de faltar culto no domingo, porque sempre teve, também na antiga igreja que eu ia, sempre teve eventos no sábado para os jovens, culto de jovens e tal. Então, tipo, sábado eu sei que eu fui no culto, então domingo eu posso ficar com a avó. Sabe? Então, às vezes vão querer te cobrar, tipo, não, por que não tá vindo domingo? Mas se tu foi chamado primeiro para amar os da casa, como é que tu vai fazer isso sem se sacrificar, sabe? O amor, ele tem um sacrifício. O amor, ele tem uma entrega. E a gente, às vezes, tipo, não, que lindo. O Ederson ficava com a avó dele. Mas a pessoa não corresponde a isso fazendo o mesmo, sabe? Hoje a gente muitos têm avós e tipo, não, deixa que lá a mãe fica, a mãe cuida, o meu tio cuida, a minha tia cuida, e não se sacrifica por isso, sabe? Então, um conselho que eu dou pra vocês, deem valor a isso, deem valor a essas coisas que hoje vocês não dão. Ontem, no caso, até foi Dia dos Avós, né?
E me veio assim, um sentimento muito forte de saudade. Um sentimento muito forte de saudade porque fazem 1 ano e meio que eu não tenho a minha avó, a avó Francisca. E um dos meus desejos era que a avó entrasse com a aliança no meu casamento. Não foi possível. Mas a história dela é um legado, é um presente para mim. Você carrega isso, né, Ed? Amém. E é inegociável, dá pra ver. Dá pra ver. E como que isso ensina essa geração a amar aquilo que é precioso, aquilo que é isso. Tem que amar. Amar os de casa, honrar os de casa. Muito fácil honrar os de fora, né? Mas não, é ali, porque vai ter o quê? Sacrifício. A gente vê uma geração querendo ir, né? Quando às vezes Deus está pedindo para essa geração voltar para dentro de casa, Exatamente, achar a honra pelos pais, achar as dracmas perdidas, né? Exatamente. Porque a gente vê, a gente até fala muito sobre isso, né? Sobre até onde o ir é uma fuga, né? De eu esconder e não querer resolver os problemas de casa. Então, eu não posso ir se eu não tenho respaldo de quem fica, né? Eu preciso encontrar os ensinamentos que Cristo nos dá sendo forjados dentro da nossa casa, da nossa família. Sim. Mas meus pais não são cristãos, né? Os meus avós não tiveram uma história, né? Não me deixaram esse legado, talvez nem conheci, perdi eles muito novos, nem sei quem são, né? Às vezes. Sim. Mas, então, que a partir de você... Exato. Né? Então, se até aqui eu não tive essa história, então eu vou ser a pessoa que vai construir essa história. Uau. Né? Para as futuras gerações. Eu digo a história das avós do Ed... uma escolha, né? Uma escolha de não negar Cristo, de seguir a Jesus. Impactou a casa dela, impactou os filhos, impactou os netos, e vai impactar os bisnetos, porque a gente vai contar essa história e a gente não sabe até onde essa história. Então, ela deixou um legado. Talvez, na época dela, ela nem sabia o que isso significava, porque talvez não se falava sobre deixar um legado. Mas talvez da forma simples dela, né? Cristo ministrou no coração dela. E eu pude ser impactada, né? Ainda tive a honra de conhecer ela, a Francisca, nos fins dos dias da vida dela. Mas ainda assim, sabe? Ver que a história de vida dela impactou uma geração inteira, né? Agora a segunda geração, talvez uma terceira, uma quarta. Então a gente não Talvez tem... não, com certeza. A gente não tem ideia, né? Do que as nossas escolhas em Cristo podem... Até onde elas podem chegar, Sim. né? E a intenção do coração dela nunca foi ter um legado. Às vezes a gente quer ter as coisas em Cristo porque eu quero ter uma história, eu quero ter um legado. A história Quero ser dela, reconhecido, ela só né? queria amar Jesus, cara. Ela só queria amar Jesus. E quando o teu objetivo é só querer amar Jesus... O resto é consequência, sabe? O meu pai, a minha mãe, meus irmãos se entregaram muito pela minha avó quando a gente... quando a minha avó, ela tava nos finalmente, até antes. Quando ela estava prestes a falecer, sempre se doaram ao máximo. E essa doação também mostra o zelo e amor, sabe? Às vezes a gente quer estar com a pessoa, quer estar com os nossos avós, quer estar só quando eles estão com saúde. Não. Amor ama porque ama. Eu não preciso querer estar com uma pessoa porque ela está bem. É uma decisão, né? É uma decisão. Você decide amar. É uma decisão. E assim, minha mãe se doou demais. Minha mãe eu não tenho o que falar. Não tem que falar. Ela também é um exemplo para mim. Eita, Ed, meu Deus do que céu. Que história, hein? Jesus, o Ed começa a falar, não sei você, mas assim, começa a falar da vontade de parar. Eu falei, mas a gente tem que ouvir a Não, dá Marinária vontade de também. parar. Não, a gente parou esse Literalmente parou. Não, dá vontade. Mas Vamos lá, Mari, e você? Então, gente, eu sou a Mari, né? Eu sou casada com esse homem maravilhoso. Menos, amiga. E Esse querido. E a gente é casado há quase 1 ano e meio. Já? Já. Meu Deus. Gente, pensa que faz 1 ano e meio atrás, mais ou menos, vocês estavam lá, nosso casamento. Essa referência é só pra quem tava. Só pra quem tá. Então, né, vai fazer aí 1 ano e meio já que a gente tá casado. E a gente tem
vivido coisas intensas em Deus, né? Já desde antes do nosso casamento. Deus já tem... né? A história de vocês, Meu meu Deus. Deus. É. Um dia a gente conta, A gente. gente Quando conta falar o no episódio Imercast aí. só sobre relacionamento. É A gente isso volta aí. pra contar sobre isso. Senão... Mas a gente tem caminhado, né? Debaixo dessa direção de Deus, de estar junto aí, né? Ajudando a cuidar da galera. E quem caminha mais perto sabe que eu sempre dizia que a última coisa que eu faria na vida seria cuidar de gente. Ih, sabe de nada, inocente. Então... Aí Deus pensa assim, ah, é? Ai, senta lá, eu imagino assim, hoje eu imagino a cena, né? Fonte voz da minha cabeça. Deus me olhando dizendo assim, ai, tadinha, se soubesse, né? Que Se dó. soubesse. Que dó. Então a gente tá aí, né, nessa caminhada e tentando conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Acho que essa é a nossa missão, né? O que é mais lindo de ver em vocês, até que o Ed comentou assim, né, em questão da adoção, do filho adotivo mesmo, né? Mas Deus já colocou realmente filhos adotivos espirituais para vocês, né? Glória a Deus. E são filhos maravilhosos, a gente consegue ver. A gente é Glória a suspeito, Deus. né? Eu A vou gente só é falar, mas a gente suspeito, né? consegue ver. Bagunceiros. eles- Tô zoando. Amo Não, vocês. não. Vejo muito Jesus. São, Mas a gente são vê os muito nossos Jesus bagunceiros. neles. E a Ah, gente sabe que é. tem Preciosos muita, demais. tem muita influência de vocês em É. cima de transmitir Jesus pra eles, sabe? Glória a Deus. Então é muito lindo de ver isso. Assim. É uma galera nova, né? O nosso home é um home novo de uma galera. Mas é engraçado porque eu tô dizendo que eles são novos já faz quase 2 anos, daqui a pouco eles estão com 25 anos, é uma galera super nova, assim. Mas assim, eles estão sendo construídos, né? E a gente vê essa construção de perto e a gente aprende muito com eles, porque quem acha que quando tu tá ali com uma galera, né? Enfim, ajudando aquela galera a tá mais perto de Jesus, tu só ensina. Eu acho que a gente mais aprende com eles do que ensina. Aprende sobre como amar Jesus, aprende a não se importar com a opinião dos outros, aprende a se entregar sem reservas. Então, tem sido um tempo muito lindo, assim, um tempo que Deus tem nos presenteado, assim, né? Um presente mesmo. Poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo e tá junto dessa geração, né? Amar essa geração e tá nesse tempo, né? Pensar que Deus nos criou para esse tempo, para essa hora, né? Para estar aqui agora, compartilhando essas experiências. Então, crer na soberania e desfrutar, né? Da soberania e da bondade de Deus, assim. Tem sido muito legal. É muito bom. É muito bom viver no centro da vontade do Senhor e contemplar isso, né? Porque não é um processo fácil, né? Existe renúncia, obediência. Mais um pouquinho de obediência. Tô zoando. Obediência também. Obediência. Tudo, né, com o Senhor ali, né? Ele coloca leve Verdade. todas as coisas, mas não é fácil, né? Mas como é bom estar no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar, né? É o melhor lugar. É o melhor lugar. o É que melhor lugar. quanto maior a responsabilidade, quanto mais um filho vai se tornando maduro, mais tu exige responsabilidade dele, sabe? Não tem como tu exigir maturidade, exigir responsabilidade daquele que é criança. Então, quanto mais a gente está se entregando em amor a Cristo, quanto mais está se entregando aos planos e propósitos da vida dele, mais vulnerável vai estar o teu coração de estar disposto a ouvir aquilo que é prioridade pro dele. O filho maduro, ele quer cuidar das coisas do pai, né? Eu sempre digo pra Não galera... usurpar, né? Eu sempre digo pra galera que serve, assim, eu digo pra eles... Deus não ama vocês pelo que vocês fazem, mas que bom que porque vocês entenderam o amor de Deus, então vocês fazem. Né? É uma resposta, né? Tipo, eu entendi o amor de Deus, eu entendi o que ele fez por mim, então agora eu vou ser uma resposta cuidando das coisas do meu pai, né? Sim. E que entendimento precioso esse. É que senão tu faz por interesse como o irmão do filho pródigo, sabe? O irmão do filho pródigo tava com o pai, tava na casa do pai, tava fazendo as coisas com o pai, mas não tinha entendido que, tipo, cara, eu tô com meu pai. Ele é meu pai, ele é meu É isso que pai. importa, né? Ele tava fazendo porque, tipo, não, eu preciso fazer, porque daqui a um tempo eu tenho tudo isso aqui que vai ser meu, então, cara, eu preciso fazer porque esse é o desejo do meu pai. Esse é o desejo do meu pai. E a gente tem vivido um tempo muito massa na imersão, né?
Muito massa com os jovens, assim, vendo o que Jesus está fazendo, assim, né? Eu vejo um marco ali no retiro, né? Foi um marco ali, e desde então a galera vem queimando, assim. Eu tinha muito medo, eu falei pra Ed, quando a gente veio do retiro, eu falei, amor, tem um temor no meu coração, assim, de que essa chama se apague, que seja uma palha, sabe? Que faça muito fogo, mas que não permaneça. E a gente tem visto que não, né? A chama não se apaga, sabe? A chama não vai se apagar, a chama não tem se apagado. Então, nossa, muito legal, assim, ver isso. Desfrutar disso, né? Meu Deus. Já que tocou nesse ponto do retiro, né? Galera, a gente quer falar um pouquinho sobre o retiro, né? Que é o foco do nossos primeiros programas. São as experiências com retiro, porque esse retiro realmente para todos nós foi um marco na nossa vida. Até do jeito que a Mari falou, parece engraçado, né? Parece que existiu um antes e um pós. Nossa, com do certeza. retiro. É nítido, assim, na vida de todos que estão ali, que conseguiram participar. E às vezes até quem não conseguiu participar, conseguiu entender o ambiente. Tem sido atingido por isso, né? Por isso, foi maravilhoso. Porque a gente percebe esse ambiente de lá nos cultos de imersão. Então, às vezes a galera não tava lá, mas vem num sábado e tem sido atingido por essa glória e por esse entendimento, porque não é só o mover, né? É o entendimento, é uma mudança de caráter, é uma vida com Deus, assim. Então, eu acho que é isso que tem impactado, né, a galera. Sim. Ali foi... Eu penso pra mim, pra quem não sabe, eu já corri bastante, mas... Corredor. Hoje não parece muito, né? Mas assim... Volta a correr. Tá nos planos, tá nos planos. Planta e voltar a correr. A corrida solidária, hein? Eu vou correr ela. Eu também, Ed! É nóis! Ai, gente, misericórdia. Será que a gente vai conseguir mesmo? Eu vou caminhar 2 km. É um bom começo. Não, eu ia dizer! É um bom começo. É um ótimo começo. Não né? é, É um bom começo, é um bom começo. É que a gente tá falando de Ninguém corrida. julgando ninguém. Mas olha só, a corrida, ela tem algumas etapas e alguns tipos de treino. Tem o treino que é constância, que é super importante. E existe o treino de intensidade, que tu vai até o teu limite. Então, tu faz, vamos dizer assim, se tu sabe que tu aguenta correr 5, 10 quilômetros, então tu vai correr 300 metros no máximo, do máximo que tu consegue. Daí tu vai ter um intervalinho ali, tu vai fazer de novo e tu vai repetir, que são os chamados treinos de tiros, né? E tem a importância do treino de intensidade para tu conseguir correr mais rápido. E a constância, ela tem a importância do quê, né? De tu conseguir ganhar volume na corrida. E a mesma coisa na caminhada cristã, sabe? O retiro, se a gente perceber, ele teve um grau de intensidade muito grande. O pessoal não queria a piscina. O pessoal queria estar mergulhado na presença de Deus. Gente, eu nunca vi disso. Eu nunca vi isso. Olha, não é que ninguém queria. O pessoal tava na piscina chorando. Tinha gente que foi pra piscina, sim, teve gente que foi pra piscina chorar. Descendo os corredores. Então, assim... Ou não dava tempo. Não dava. Então, assim, o retiro foi muito importante por causa da intensidade. Mas só que a intensidade é aquilo dali que eu dei como exemplo a corrida. Ele fez a gente ganhar mais velocidade. E essa velocidade eu vejo que o pessoal utilizou para a sua constância, sabe? Teve pessoas vindo procurar a gente e... Cara, como é que eu faço para ler a Bíblia? Sabe? Pessoas novas convertidas. Sede, né? Tipo, como é que eu faço para conhecer Jesus? Teve pessoas que, tipo, antes do retiro... É muito engraçado. Pessoa, tipo... Cara, eu vejo o pessoal lá chorando e tal. E eu não sei... Nunca senti isso. Eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Daí, esses tempos atrás, no Imersão, lá, chorando e ajoelhado, e eu, Jesus, obrigado por fazer parte da tua obra. Quem tá movendo, cara? Eu fiquei, é massa. É massa. Gente, e peraí, que exemplo, que explicação maravilhoso. Você associou a corrida ao retiro. Esse é o Ed, gente. Os exemplos mais inusitados vêm dele. E ficou perfeito, claro. Você entendeu? Claro, se não que a entendeu, gente chame entende. ele. Sim. A constância, ela é super importante, sabe? É ela que vai dizer o volume, é ela que vai fazer com que você mantenha. Mas a intensidade,
Por exemplo, eu vejo a galera do retiro com sede e fome de vir na oração das sextas. Com fome e sede também para vir no despertar e passar a madrugada aí. Então não foi apenas um momento de intensidade. E sim, fogo de palha, né? Existem momentos de intensidades que o pessoal tem alimentado durante a semana, sabe? E vivendo as experiências nos próprios quartos, Sim. né? Então, assim, é muito legal ver isso, é muito lindo, é muito precioso ver a galera vivendo e levantando os seus altares de adoração dentro dos próprios quartos, sabe? Vendo os relacionamentos com os pais mudando, os relacionamentos... Se posicionando, né? Com os amigos. Tenho Nossa. visto muito isso, essa mudança de posicionamento. Eu vejo muito meninos deixando de ser meninos, querendo buscar ser homens, deixar todas essas coisas de meninos. Sabe? Até as meninas virando mulheres. São mudanças de posicionamento só por causa de um momento que fez mudar Uma tudo. virada de chave, virada de né? chave. Nós nunca mais vamos ser os mesmos, né? Nunca. Nunca mais. Na semana, umas 2-3 semanas antes, eu tinha sentado com a Mari, a gente tava num momento assim, nós dois, e a gente conversou, amor, não sei o que vai acontecer no retiro. Não sei. Não tô preparado. Mas A gente não tinha expectativa. A gente tinha, Mas assim, vai- uma expectativa no nosso coração pelo que ia vai acontecer, mas nada alguma coisa. específico. Vai acontecer alguma sabe? coisa. Eu não sei o que vai acontecer. Mas Deus está sinalizando que a gente não tá preparado. A gente não tá preparado. E de fato a gente não tá. Não tava. Não Não estávamos. Não Fugiu tava. totalmente de todas as expectativas. Qualquer Dos planos. roteiros. E uma das coisas assim que marcou muito o retiro em si foram as salas de orações. Nossa. E depois a galera vindo, confessando o coração. Os líderes também confessando o coração. Então, todo mundo confessando o coração. Pra quê? Cumpriu o propósito, né? As salas de cura cumpriram o Gerando propósito, né? Gerando cura e experimentando mais de Deus, sabe? Gente, eu lembro que depois desse dia da sala de cura, ali o Fabiano comentou, né? Agora, se você quiser procurar alguém pra confessar o seu coração. E ali eu via os corações rendidos, porque não é assim confessar, e não é que tu vai confessar assim, eu pensei mal da Carol. Não, Não, olhando pro não. seu orgulho, pra vaidade, né? Mas Não, eu vou rasgar o coração. Quero ser curado. É tipo, preciso, olha, sabe? eu tenho esse pecado de estimação, olha, o meu caráter é assim, olha, eu já pensei isso, olha, eu senti raiva de tal pessoa. E aí tu olhava e as pessoas vindo confessar, e aí eu disse assim, meu Deus, e aí o Espírito Santo falando comigo, filha, eu tô fazendo. Uau, é muito lindo. Sabe? É genuíno. E, meu Deus, assim, foi muito impactante. Aquela tarde que a gente viveu, que acabou o culto, e a galera continuou ali no pavilhão, e sei lá quanto tempo a gente ficou, quase até o culto da A gente noite. ficou muitas horas. Eles chamaram a gente pra jantar, eu acho, mas foram muitas horas. Não foi que de teve- manhã? é que A gente teve foi o- de manhã até o almoço. Foi, Depois verdade, do almoço. verdade. E daí eles vieram chamar porque eles iam tirar o almoço, verdade. É que teve o do Exatamente. almoço, É que teve um o do pra almoço e janta teve um também. da janta. Que foi no Sim. dia do hambúrguer. Eu lembro disso. Na verdade, todos Nossa, depois do gente, hambúrguer. quem queria comer Ninguém hambúrguer? Queria hambúrguer. O dia do hambúrguer foi o dia da sala de cura, não foi? Foi. o dia da- Foi, eu acho que esse que teve que a gente ficou lá, foi de manhã mesmo, Foi que a de gente ficou a manhã inteira lá, assim, e sem noção de tempo algum, assim. Eu acho que era uma manhã livre que a gente tinha e a galera escolheu ficar ali, então, meu Eu lembro que Deus. eu lembro, pra contextualizar pra vocês, eu lembro que o Fabiano chegou pra gente e falou assim, olha, eu vou fazer agora de manhã a gente faz um culto rápido, vamos dizer assim. Só com um louvorzinho. Só um louvorzinho, rápido. não foi, Carol? A gente E libera a galera, né? Faz um louvorzinho rápido, a gente libera a galera. Quando a gente começou o louvor e não parava. Eu venho, ele falou assim, gente, tá liberado lá, se alguém quiser ir tal. Quem quiser ir pro parque, quem quiser ir pras Gente, O piscinas. pessoal ficou. Eu sei que aquela manhã, todos os dias foram, mas eu sei que aquela manhã também foi muito especial. assim, Foi. Mas Eu pela vi- decisão, né? Pela decisão. Eles, É. tipo assim, eu decido permanecer, eu abro mão de tudo que é Foi muito prazer humano forte. e eu quero ficar aqui. Com aquilo que é. Eu tô reposicionando os meus prazeres. O meu prazer maior tá na presença dele. Gente, eu fiquei chocada. A gente foi inundado por uma fome, né? Uma sede, E uma não parava. fome. Era insaciável. Acho que É. essa é a palavra. Quanto mais você tinha, mais ele derramava, mais a gente queria. E era Nossa, muito lindo. foi muito precioso. Sim. Quem não foi, perdeu. Então não dá pra perder o Ano que vem tem mais. Sim, Não dá pra verdade. perder. Tchan, quando Fique tiver... ligado nas redes, né? Quando verdade. sair, não
deixa pra depois. Pelo amor de Jesus Cristo. Porque chega na última semana, todo mundo tá... Todo mundo quer. É verdade. Hashtag, fica a dica. E daí não tem vaga. Amém? E, ó, pra vocês não ficarem de fora. A gente avisa, depois não diz que a gente não avisa. Né? Mas e é, assim, gente. uma das coisas que também marcou muito foi a Lala. Nossa, a Meu gente Deus. veio no carro Meu conversando Deus. sobre Meu isso. Deus. Assim, se a gente perceber, o Imersão, quando ele começou e o Fabiano falava, era Jesus, abençoa o Fabiano. Daí todo mundo, Jesus, abençoa o Fabiano, Jesus, abençoa o Fabiano. Daí eu lembro que uma vez, a gente estava sentado na frente, daí, eu não lembro quem falou, mas foi o pessoal da frente que daí falou, o Fabiano falou, Jesus, abençoa o Fabiano. Daí todo mundo falou, daí alguém ali de baixo disse, a Maiara e as crianças. Daí o Fabiano falou, a Maiara e as crianças. Daí todo mundo, a Maiara e as crianças. Daí depois criou Ficou só um isso. ritual Ficou. disso. E daí isso me marcou que o que a gente faz também reproduz nas crianças, sabe? Muito. Quando a Lala subiu lá. E Lala é a filha do Fabiano Ah, e da é. Mayara, Isso. nossos A pastores. A Laís, é que a gente Laís. chama carinhosamente Lala. E quando ela subiu e ela falou, Jesus, abençoa o Fabiano, a Maiara e as crianças. Nossa. Nossa, meu Deus do céu. Eu lembro que quando eu vi ela lá em cima e ela falou, né? Pra quem não Ela tava, liberou algo. ela Nossa. liberou uma palavra e aquilo me marcou, assim. E eu lembro, quando eu penso no retiro, quando alguém me diz assim, ó, o retiro, pá, na hora vem a imagem dela, assim. E ela falou assim, foi muito forte, né? O caminho é estreito, o caminho vai ser difícil, mas ele vai estar com vocês todos os dias. Sejam Então, fortes e sejam corajosos. fortes e corajosos. Eu lembro que eu olhava pra ela e eu dizia assim, ó, meu Deus, o que é isso? Deus, o que tu tá fazendo? Deus, o que é isso? Deus... Sabe, assim, extasiada eu tava, assim. E aí, quando eu vi ela levantando a mão, dizendo, estende a mão pra cá, eu falei assim, ó, não. Não. E aí, ali, Deus falou comigo, filha, isso é legado. Meu Deus. Isso é legado. É a repetição que ensina o legado. Porque a gente quer plantar uma semente e a gente quer regar um dia e quer que a semente tenha 3 metros. Só que a grande verdade é que tu planta uma semente e tu rega no dia 1, no dia 15, no dia 101, no dia 1001 e talvez aí ela vai começar a dar um broto. E a nossa geração é uma geração muito imediatista. E tem coisas que a gente está plantando agora que a gente nem vai ver fruto. Vai ser as próximas gerações que vão desfrutar disso. Então, ali, sabe? Deus me marcou assim, filha, isso é legado. Ela tá desfrutando de um legado que Fabiana e a Maiara estão deixando e ela vai carregar esse legado e ela vai deixar um legado para os filhos e para os filhos dos filhos. Então, isso é muito forte, assim, porque a gente não pode perder isso, né? A gente não pode olhar para nossa geração. Claro, a gente tem que desfrutar daquilo que Deus está fazendo aqui, mas pensando no que eu estou deixando, Com certeza. né, para as próximas gerações. Será que eu vou ser uma avó que os meus netos vão dizer assim, ai, eu quero amar Jesus como a minha avó amou, sabe? Igual eu digo assim do meu avôzinho, né? Eu tenho um avôzinho que é viúvo e ele ele é o meu referencial de homem, assim, é ele. Eu sempre digo que quando eu fui procurar, né, um homem que eu queria alguém, era parecido com ele, porque meu avô aprendeu a ler para ler a Bíblia. Meu Ele só escreve o nome dele. Ele tem muitas dificuldades motoras hoje. E ele era tesoureiro da igreja até, assim, quando ele não podia mais, assim, ele foi Até não tesoureiro. aguentar mais contar. Ele foi. E eu vi o meu avô, quando a minha avó faleceu, passando a mão assim na cabecinha dela, branquinha. E ele disse assim, eu te amei. Eu te cumpri a promessa que eu te fiz no altar. Eu te amei até que a morte nos separou. Meus avós foram casados mais de 50 anos. Meu Deus. Então, ali, eu vi ele me entregando um legado. Meu Deus. Sabe, porque eu vi tios meus se Coisa mais divorciando. linda, gente. Então, o legado é isso também. Tu precisa querer agarrar ele, né? Então, eu falei, Deus, eu quero agarrar esse legado. Sabe, de poder os meus netos olharem pra mim e dizer assim, nossos meus avós são casados há 60 anos. Eu quero um casamento como os dos meus avós. Não perfeito, porque não existe. Sim. Mas, assim, sabe?
deixar isso, né? Isso é muito precioso. Ai, Meu que Deus. presente. É muito Que lindo. presente, É que muito presente. precioso. O pastor Telmo falou sobre isso, né? Sobre um pastor que era casado há, eu não lembro tantos, mas eram muitos anos. Ele falou assim, ó, só isso, só a vida dele, que ele é casado há tantos anos, já ministra na minha vida. Nossa, parar pra Numa ouvir geração, né? o Larry Titus. Larry. Meu Deus. Meu Deus. Gente, Gente, procurem no YouTube. Procura, pelo amor Larry de Deus. Titus. Escuta ele quando ele teve aqui na Conferência dos de Homens. Meu Deus do foi céu. surreal. Ô, surreal. Chorei no sábado de noite. Não, igual uma criança, né? Nossa, tu é louco, tu é louco. Peraí Vocês estavam aqui, né? Vocês puderam pegar um Infiltradas. pouquinho, filtrados, né? Desculpa, Conta pra gente, ninguém, a a gente gente tava conta lá pra... atrás. Segredo, segredo. né, amiga? É, segredo, não conta. Mas valeu a pena. E outra coisa, assim, do retiro que, meu Deus do céu, marcou muito foi a palavra da Vivi, a palavra do Telmo, da gente terminar o retiro com a palavra do Telmo e todo mundo com a boca no pó. Nossa. Nossa. Meu Deus do céu. Também foi outra São tantos tantos é momentos, que né? daí tu Tu vai lembrando, vai abrindo as caixinhas, tu diz, ai, mas isso Vai aqui, lembrando. ai, mas isso Eu tô me lembrando É com a por cara isso- toda É por isso que eu falo, Paixão. a importância da intensidade ali fez com que a gente vive em constância de coisas que a gente nunca tinha experimentado. Por isso a importância da intensidade, sabe? A gente tem a importância da constância, sim, mas há a importância também da intensidade de experimentar existe um pouco mais, existe sede, existe fome. Não tem acaba aqui. Tem um povo com fome, existe um povo clamando por mais, existe um povo que não quer se perder no meio dos doces, se perder no Uau, meio isso. daquilo que vai me fazer mal um dia. Hoje vai me fazer bem, mas eu Um não quero me falso perder bem, nisso. né? E eu acho muito engraçado porque a galera tava lá, né? Mas com uma consciência de, ok, agora eu preciso descer da montanha. Agora eu preciso descer. Tem um povo lá embaixo que eu preciso impactar. Aqui tá maravilhoso, Deus, eu te amo e eu vou levantar um altar de adoração lá no meu quarto pra eu te encontrar todos os dias. E eu vou na oração pra te encontrar mais profundo com a minha comunidade local e eu vou estar lá na imersão impactando e servindo, porque isso tudo é uma resposta da vida com Deus. Mas eu preciso descer, porque tem uma galera nas ruas, tem uma galera que ainda não te Você conhece. precisa ser revelado e que seja através de mim, Senhor. Nossa. Bora. É isso aí, Tanto sabe? que ali foi uma porta também pro pessoal caminhar em conselho. Se perceber. Nossa. Se Verdade. Você perceber. tocou num ponto. Se perceber, Muito bom. a galera tinha, não digo um receio, tinha gente que Medo, gostava, que medo. amava do conselho, mas tinha gente que tinha um certo tipo... Já foram não, machucados, né? hoje eu Enfim, levei uma N pedrada, experiências. deixa eu ficar um pouquinho longe aqui e tal. Aham. E a galera começou a abrir mais o coração. Uau. A galera começou a viver aquilo que é o evangelho, sabe? Procurando viver o evangelho. E vocês, como liderança, assim, como que vocês conseguiram, assim, têm conseguido entender as demandas dessa intensidade dessa geração? Porque eles vieram com tudo. Então, se eu vou abrir o coração, eu vou vir com tudo. Né? Então, como que vocês têm administrado? Como que Deus tem dado graça para vocês para administrar, assim, tanto que é pessoal, quanto que é os da casa, quanto que é para... Senhor, é pra gente ir, é pra gente ficar. Porque vocês estão falando do conselho do que vocês cuidam do outro, né? Sim. Mas e vocês? Então. Como que vocês têm administrado isso pós-retiro? O ano passado, Deus ministrou muito com a gente para falar sobre fundamentos, sabe? Só fundamento. O que é o evangelho? Só fundamento. Porque hoje, se a gente pergunta para muitas pessoas, o que é o evangelho? Vai dizer, não sei. Então, o evangelho é o poder de Deus para salvação, sabe? Ele morreu numa cruz para me salvar. Romanos 1 vai dizer sobre isso. Eu não me envergonho do evangelho. Então a gente começou a trazer aquilo que a gente considera como base. Deus moveu muita gente para começar esse pavimento de tipo, cara, Uau. a gente precisa alicerçar uma obra. Eu não sei por quê. A gente não sabe A qual gente obra. a gente não sabia o porquê. A gente não Aham. sabia. Daí, dons, por exemplo. Nós enromeamos dons. Mas só que a gente falou muito sobre os dons, sobre Coríntios 12, mas a gente também falou outro fundamento que é super importante sobre os frutos, Uau. sabe? Sobre os frutos do Espírito. Não tem como eu ter dom sem ter fruto,
sabe? E daí a gente começou também a falar sobre Mateus 6, outro fundamento, Mateus 5, bem-aventuranças. A gente começou a trazer, e cada em-home, às vezes, era até uma briga de tipo, bah, Deus, o que tu quer falar? O que tu quer falar? Eu não quero falar aquilo que eu quero falar, eu quero falar aquilo que tu quer. Mas era o que Deus estava ministrando no nosso coração em casa. Era o que Deus estava Era em ministrando. vocês, através de vocês. Sim. Era o que Deus Uau. estava nos fundamentando. E assim, era Meu muito Deus. engraçado, porque Precioso isso. na semana que eu não sentia paz pra trazer uma palavra, Deus tinha ministrado no coração da Mari, e a Mari não tinha me falado, e Pega ela, Jesus. não tinha falado, e daí eu assim, bah, amor, não tô com paz, não sei o que eu vou falar. Daí quando ela chegava assim pra mim, é que Deus tinha falado isso pra eu falar, mas eu não ia falar. É que eu espero. Não, é que eu espero até os 45 do segundo tempo. Daí no sábado eu jogo um verde, assim, amor, sobre o que vai ser a palavra hoje? Daí quando ele vem com essa, deu. Tá, é que sabe, Deus me deu uma palavra. Porque é muito pontual, lá em casa é assim que a gente caminha. E esse negócio dos fundamentos, Deus estava fundamentando a gente. Ele estava também. nos ensinando. Então, foi só um espelho para eles. Uau. Tanto é que foi muito engraçado, porque quando começou o ano, que a gente teve ali um dos primeiros encontros, ou foi final do ano. Não, acho que foi no início do ano, um dos primeiros encontros que a gente fez, assim, tipo, não era um in-home em si. E eu falei pra eles, eu disse, gente, é muito claro pra mim a direção de Deus pra esse ano. Ano passado ele nos fundamentou, né? Ele nos pavimentou, ele cavou os nossos alicerces, ele colocou, né, tudo que ele precisava colocar e cavar e alicerçar. Sim. Esse ano ele vai pavimentar, porque as corridas vão ser muito mais longas, muito mais rápidas, muito mais intensas. Mas a gente nem sonhava o que a gente ia viver no Retiro. Então, eu acredito que o que manteve, o que fez a gente administrar tudo que Deus fez, foi Ele ter nos alicerçado num prumo, sabe? Ele nos deu um prumo. Então, Ele diz, ó, filha, aqui é o prumo. E aí, em cima desse prumo, por mais que tu tente te desviar, o teu alicerce está ali. Tu pode até, né, o vento agita, né? Mas quando Dá tu é uma alicerçado, tu não tremida ali. consegue sair do lugar. Né? Tu não perde aquele fundamento. Então, eu acredito que foi Uau. isso, assim. E assim, o fundamento, eu gosto muito de ouvir o Paulo Borges Jr. Eu tenho um amor muito grande por ele. O Paulo Borges Jr. e o Hernandes, eu digo que são meus avós. Os avós de longe. E o Paulo Borges Jr., ele fala muito sobre coisas que são fundamentais. Sobre fundamentos, sobre comunhão, sobre aquilo que é prioridade para o coração de Cristo. Uma palavra assim dele que me pegou muito foi a gente orar sobre aquilo que está como prioridade no coração de Jesus, sabe? Às vezes a gente quer trazer a palavra do in-home, eu vejo que há essa necessidade de falar isso. Eu lembro que uma vez eu preparei tudo uma mensagem que eu ia trazer no in-home. E daí chegou na hora a conversa e Jesus tinha tocado no meu coração, tipo, fala sobre os dons. Mas eu assim, não, já preparei isso aqui pra eu falar, não, tá de boa. E daí a conversa que a gente teve, ainda era lá na Naninha e no Dalério, a conversa se levou pra falar sobre dons. A conversa do começo ali. E eu assim, gente, olha só, eu tava relutante pra falar sobre isso, mas... Tava tentando pegar o controle das coisas. Mas Vamos pra não tem mais. 1 Coríntios 12, Mas então. aquele que me escolheu pegou no controle de novo. E essa é a importância, sabe? Tipo, quando você para pra ouvir, quando você para pra ter tempo com ele, pra estudar a palavra dele, vai ter momentos que Deus vai te dizer, cara, eu não quero que tu fale sobre Gálatas 1, sei lá. Eu quero que tu fala sobre Gálatas 2. Eu quero que tu fala sobre quando Pedro e Paulo têm a desavença. Não, eu quero que tu fale sobre Gálatas 5. Quero que tu fale sobre os frutos. Não, eu quero que tu fale sobre Romanos 8, que vocês são filhos. Sensibilidade pra ouvir onde que ele tá soprando. Eu Exato. quero que você vá Isso. pra cá. Não Isso. quero que você vá pra cá. E essa é a importância do próprio estudo bíblico, a constância, sabe? A constância, ela te leva a isso, sabe? A intimidade. A intimidade.
Vai Afinal, fazer você ouvir ele. afinal, eu só vou Conhece, falar sobre né? aquele que eu Ai, conheço. Jesus. E não sobre aquele que eu acho que eu É conheço. tão simples, né, minha gente? Mas olha... Só que eu vejo a gente sendo roubado desse lugar. Uhum. Porque tem que ser tudo muito performático na nossa geração. Tem que ser performático, tem que atingir não sei quantas pessoas, tem que ter não sei quantos resultados. Mude tem seu que mindset. O algoritmo, Não. E Jesus está dizendo assim, ó, não, olha só, não precisa de 50 mil canetas coloridas e post-its e uma super programação. Só pega a Bíblia e vem ficar comigo. Aqui. Não, mas Jesus, eu não tenho um super tapete. Não, assim, ó, pode ser enquanto tá lavando a louça, ou pode ser aqui no cantinho da tua casa mesmo, tá tudo certo. Ou indo pro trabalho, no ônibus, no carro, tá tudo certo, eu só quero... Porque é uma verdade. Se eu quero muito, eu digo às vezes pra Carol, amiga, não importa o que a gente vai fazer, é importante a gente estar junto. Uhum. É assim com Jesus. Exatamente isso. Não importa se vai ser no parque, se vai ser em casa, o importante é estar com ele, sabe? É estar ali juntinho dele. É o que ele mais quer, né? Sim. E, É assim, esse anseio, né? O que eu vejo que a galera entendeu. A galera entendeu que, tipo, cara, eu não vou falar aquilo que eu acho bonito. E sim, eu vou estudar, vou ter as ferramentas, vou ter todas as ferramentas que Jesus já disponibilizou através da sua morte na cruz, através da Bíblia que nós temos. Eu vou fazer com que o sangue vertido na cruz seja para eu ser parecido com ele, não para eu ficar com briga idiota na internet. Eu vou Eita, polêmica. Fala a Deus. eu vou de fato brigar por aquilo que vai fazer com que eu caminhe perto daquele que me amou primeiro. Uau. É. Meu Deus! Gente. Meu Deus, que programa é esse? É pra glorificar Gente do céu, que coisa mais linda. Aleluias! Eita, vocês estão Gente, eu vendo tô a falando labareda muito, de fogo? Eu tô vendo, ó. Cada um com aquela labareda de fogo. Ai, Cada gente, que assunto. precioso, né? Que tempo precioso. Ai, Que tempo gente, a gente vai ter precioso. que marcar outro podcast. Com certeza, pra tem mais conversar. coisa pra falar aí. Vamos. Bora, Assim, quem quer, ó, curte aqui quem quer. É. Comenta aqui, queremos mais Ed Mari aqui. Por favor, comente, compartilhe. Ativa o Ativa o sininho. E é isso tudo aí, gente. Exatamente. Ó, você tem que ir lá no Instagram do Imersão, seguir o Instagram pra acompanhar toda a programação Boa. que a gente vai postar lá, tá? E também no canal da Abapai Rádio Digital, tá? Bom. Que é onde vai sair esse nosso podcast. Muito Com a legal. imagem, né? Então, e se você também quiser nos escutar, vai sair também na Rádio Digital. Uau, gente, que Mas, precioso. gente, Uau. muito E assim, obrigado por nem isso. deu pra compartilhar tudo do retiro, cara. Ih, mas- Tá. Querido, Mas se o a gente for retiro- parar. Não. A gente nem gosta de falar, né? Lembrei de um momento. bem A assim, gente bem assim. nem Gente, é gosta que de rolou falar. tanta coisa em foi 3 dias. lá, Foram né? 3 Parece um dias. mês, um ano. Mas a gente Foram 3 viveu... ou foram 4? 3, né? Acho Não, que foram 3 4 e meio. dias. Se você for para pensar, a gente foi uma sexta quase à noite e a gente saiu Sábado, terça, domingo, tarde. segunda. Então foi uns Então, 4 4 dias. dias. Ai, aí. gente, foi muito bom, precioso. Foi Mas Foi isso aqui, demais. fica atento aí, porque a gente já tem uma sequência ainda de experiências, de experiências e mais experiências sobre Quem o retiro. será, né, que vem aí? Quem será Quem os será? próximos? Muito obrigada, Ed. Muito obrigada, Mari. Vocês são Obrigado, preciosos. Dá pra ver no Obrigada. coração de vocês que foi chamado pra amar aquilo que ele ama. Amém. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês, uma honra servir, né, esse projeto tão lindo que eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas dessa geração. Eu tenho uma coisa pra gente finalizar, não me mate. Deixa um recado pra essa geração, pra galera que tá ouvindo o Imercast, você ou ele ou vocês dois. Primeiro você. Eu acho que nada vale mais a pena do que conhecer o coração de Jesus, sabe? Não existe prazer nesse mundo, não existe dinheiro, não existe riqueza, nada vale mais a pena do que conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Acho que se o anseio do nosso coração for esse, então nada mais na nossa vida importa, porque com ele a gente tem tudo. As Então- outras coisas se tornam esterco. É. Como fala Paulão. Isso mesmo. Isso mesmo. Descubra todos os dias que o melhor lugar sempre vai ser aos pés de Jesus, sabe? Não queira as mãos dele. Uau.
Não queira. A mão dele pode tirar a tua lepra, mas é aos pés dele que tu vai descobrir quem realmente você é e quem o teu coração foi chamado para ser. Meu Então Deus. descubra todos os dias aos pés dele que aquele dali sempre será o melhor lugar, sabe? O Ed tem uma frase que Deus deu pra ele que diz que descobrindo que o melhor lugar sempre será aos pés de Jesus. Uou. Eu Uau. prossigo para o Alô, Will! alvo. Alô, Will! Chamamos o Will. Ó, sempre que vocês quiserem também relembrar alguma coisa sobre legado, reassista esse, É verdade, esse gente. episódio, Que gente. ensinamento. Amém. Que ensinamento. Que mesa Amém. farta. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Obrigada, galera. Obrigada, gente. gente. É As gurias. Ó, e não se esqueça mais uma vez, hein? Vai lá, curte, compartilha, que é muito importante. É isso, galera. esqueça o algoritmo. Não esqueça o algoritmo. Até o próximo Imercast. Tchau, Bye, tchau. bye.